Tarifas contra o Brasil entram em vigor, alguns impactos são amenizados com a lista de exceções, mas ainda corremos o risco de taxação em 100% por conta de nova investida dos Estados Unidos contra a Rússia. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para você atingir seus objetivos financeiros, preenche o primeiro link aqui da descrição para você contar com a melhor assessoria de mercado. E meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? As tarifas de 50% contra o Brasil entraram em vigor na quarta-feira. E aí, o que ficou para trás aí do que saiu, né, não está na lista de exceções ali dos Estados Unidos. E aí a tarifa mais alta imposta pelos Estados Unidos entra em vigor na quarta-feira, e aí um total de 50% sobre diversos produtos brasileiros, aplicável aí a cerca de 35% das exportações do Brasil para os Estados Unidos. E aí, apesar desse peso, né, de 50%, mas com a lista ali de quase 700 exceções que foi posta ali pelo Donald Trump, deve amenizar os efeitos imediatos sobre o PIB, com o governo brasileiro apostando ainda em negociações setoriais para mitigar os impactos restantes, né, dos outros produtos ali, principalmente com carne, cacau e café. E aí, no entanto, com a prisão domiciliar aí do ex-presidente Jair Bolsonaro e o caráter político das tarifas contra o Brasil, o cenário traz algumas preocupações, mas as exceções melhoram o cenário aí, né? Visto a longa lista de exceções do tarifaço, ela vai tirar um pouco ali da pressão econômica. E aí a tarifa efetiva média vai sair de 50% para ficar entre 29% e 31%, aí, contando as exceções e as tarifas de 50% efetivamente, variando aí conforme o grau de isenção a setores como energias e químicos, né? E aí o Brasil, por enquanto, está no topo da lista de países com as maiores tarifas impostas pelos Estados Unidos. Vou deixar o gráfico aqui. Sendo aí que o Brasil supera as tarifas impostas à Síria, que é de 41%, Minamar 40%, Suíça, Canadá 35%, enfim, várias questões aí com relação às tarifas, que eu estou deixando aqui o gráfico, e a gente ficou aí em 50%, mas as negociações seguem com os Estados Unidos. E aí o Brasil vai ficar muito longe de um bloco de países que obtiveram a tarifa de 10%, como a Argentina, por exemplo, que foi um dos poucos países aí que ficou, de fato, com os 10%, que era a tarifa mínima anunciada lá no início do tarifaço, né? E aí, quais regiões e setores do Brasil podem ser mais afetados? O Nordeste deve sentir o maior impacto aí com as tarifas sobre as frutas frescas, né, pescados e calçados. O Centro-Oeste vai perder um pouco da competitividade aí nas carnes e no café. Ponto importante aqui, carne e café ainda não tivemos negociações e nem aquela cota de exportações aqui. Então, são tarifas aqui de 50% em cima desses produtos. Sul e Sudeste vão ser parcialmente protegidos da exclusão ali de setores industriais de alto valor agregado, como avião e celulose. E aí, quais as alternativas que a gente vai ter com relação aos produtos atingidos, né? E aí o governo vai preparar aí um pacote de socorro aos setores afetados. A gente já falou disso aqui, que até pretendem, né, colocar ali uma tarifa diferenciada para as Big Techs para financiar esse fundo aí de emergência para essas empresas. E aí os detalhes ainda não foram revelados, mas o Fernando Haddad, né, o ministro da Fazenda, coloca que medidas vão incluir ali crédito para as empresas e aumento de compras governamentais. Isso aqui é um pouco perigoso, né, que vai bater na questão fiscal, né, a questão das compras governamentais. E ali, como São Paulo e Goiás, eles preparam as suas próprias linhas de crédito ali, alternativas para ajudar as empresas. E aí, com as exceções com relação às tarifas, né, o mercado prevê uma queda aí do PIB entre 0,15% e 0,20% para o ano. E aí, o que a gente pode esperar das negociações? Que o governo busca justamente um corte nas tarifas para os produtos que não entraram na lista de exceções, com prioridade aí para o café, cacau e carnes. Dentre os produtos ali que a gente tem mais relevância no mercado norte-americano, não tivemos nada com relação a esses produtos. E a estratégia envolve justamente ali um diálogo direto entre autoridades do alto escalão e até semana passada incluía a possibilidade de conversa entre Trump e Lula, que colocou ali uma esfriada, né, depois ali da questão com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, né, visto ali como um possível entrave para as negociações. E aí, enquanto isso, o Brasil aprovou uma consulta formal à OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e o chanceler Mauro Vieira disse que a medida representa a defesa do direito soberano do Brasil
de defender seu próprio destino, mas reconhece ali que o sistema de solução de disputa está paralisado. E aí, tarifa de 100% para o Brasil, como que a gente pode ser afetado contra as medidas da Rússia, né, que os Estados Unidos prevê ali uma investida com relação à Rússia. E aí, basicamente, ali a tarifa de 100% vai ser colocada, segundo o presidente Donald Trump, a países que mantêm relações comerciais com a Rússia, especialmente ali na compra de petróleo, combustíveis e fertilizantes. E aí a ameaça feita pelo presidente Donald Trump, que foi na terça-feira, pretende exercer ali uma pressão maior sobre Moscou para buscar um encerramento ali da guerra contra a Ucrânia. E aí o movimento pode atingir o Brasil diretamente, porque ele figura ali, o Brasil, entre os maiores compradores de diesel e fertilizantes lá da Rússia. E aí no primeiro semestre, 39% do diesel importado veio justamente da Rússia, à frente ali dos Estados Unidos, que foi cerca ali de 33%. E aí também o risco se estende ao agronegócio, que é altamente dependente dos fertilizantes russos, muito ali por conta ali do setor de trigo, principalmente, né? E aí, segundo o Ministério da Agricultura, mais de 90% dos insumos usados são importados, sendo esses importados aí 30% vindos da Rússia. Então, se de fato for aplicada uma tarifa de 100% na Rússia, vai afetar diretamente nós aqui no Brasil. E o Trump também coloca ali uma promessa de 100% de tarifa sobre chips, a menos que as empresas levem ali sua produção para os Estados Unidos. Aí o Trump também falou na quarta-feira que vai impor ali essa tarifa de 100% na importação de semicondutores de chips, mas para empresas que estejam produzindo nos Estados Unidos não haverá essa tarifa. E aí os detalhes do plano, né, como a quantidade de produção dos Estados Unidos, que uma empresa precisa colocar ali para se qualificar, etc., não ficaram claros aí com relação a isso. E aí, essas declarações foram dadas ali justamente após ali o Trump anunciar o compromisso da Apple de investir 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos nos próximos 4 anos, além de 500 bilhões de dólares também, que colocou de investimento em tecnologia que já tinha sido prometido antes, né, desse anúncio aí dos outros 100 milhões. A TSMC também, que é a maior empresa aí de fabricação de chips, colocou que também vai investir 165 bilhões nos Estados Unidos. E a Nvidia, né, a empresa mais valiosa do mundo, colocou em abril que planejava, né, investir ali 500 bilhões em infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos também para os próximos 4 anos. Então, é muito uma investida ali do Donald Trump para tentar justamente puxar, né, as indústrias aí para o solo americano. E aí, será que vai dar certo? Até o momento, a gente não tem visto com grande sucesso essas políticas tarifárias do Donald Trump. E com essas novas investidas aí do Donald Trump, você acredita que a gente vai ter alguma coisa mais concreta para os Estados Unidos ou a gente segue com a incerteza e a volatilidade de mercado? Comenta aí. E aí tivemos também o Lula falando sobre tarifas com o bloco do BRICS, né, falando ali principalmente com o presidente da Índia, e falou também que vai buscar ali falar com o Xi Jinping, né, que é justamente ali o presidente da China. E aí o Lula colocou na quarta-feira que planeja ligar para os líderes do BRICS para debater essa possibilidade de uma resposta conjunta do BRICS ao tarifaço do Donald Trump. E aí, além do Brasil, China e Índia, também integram o BRICS ali a África do Sul, a Arábia Saudita, o Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Irã e a própria Rússia. E aí, segundo o presidente Lula, a ideia é construir uma posição unificada entre os países emergentes diante do que se considera uma ação abusiva ali do governo do Trump. E nesse sentido, o presidente reforçou que suas relações internacionais não têm base ideológicas, mas são construídas em torno de interesses estratégicos e econômicos. E aí, você acha para onde a gente vai? O Donald Trump dobrando a aposta com relação à Rússia e também agora pegando mais pesado depois de toda aquela negociação com os outros países ali para chegarem no consenso sobre as tarifas, né? Agora foi para cima ali das questões de tecnologia, né? Principalmente ali das questões dos semicondutores, e também parece que vai para cima da Rússia para tentar acabar com a guerra, ou quem sabe ali só ameaçando ali com relação às tarifas. Mas quero saber de você, o que você acha disso tudo? A gente vai conseguir chegar num acordo? O BRICS vai para cima agora, o BRICS vai se tornar um pouco mais forte, mais unido nesse sentido, contra os Estados Unidos? Comenta aqui. E a gente já viu ali que pode ter ali impactos, né, diretos na nossa economia, né? O Brasil divulgou ali dados do trabalho que veio abaixo do esperado, né? O Brasil abriu ali 166 mil vagas
a expectativa era de 170 mil vagas. Claro que tem uma parcela da Selic alta, né? A Selic alta é justamente para segurar o mercado e baixar a inflação, que nossa inflação ainda está um pouco elevada, mas as tarifas também contribuíram bastante para essas questões, visto que a gente falou aqui nos outros vídeos anteriores que as empresas já estavam demitindo em massa, já estavam dando férias coletivas aí até para saber o que seria sobre as tarifas a partir do dia 1º de agosto. Então a gente já tem visto aí os impactos econômicos das tarifas no Brasil, e não só no Brasil, nos Estados Unidos também, que teve o resultado ali do payroll, né, que é ali a pesquisa de mercado, que criaram 73 mil vagas em julho, e a expectativa era ali de 170 mil vagas também, o que foi muito abaixo do esperado, e muito por conta dessa questão também, dos juros elevados, que já era esperado o mercado arrefecer, mas principalmente aí por conta das tarifas do Donald Trump, que traz um repique inflacionário dentro da economia americana. Mas quero saber de você, você quer entender como que monta uma carteira à prova de crise? Então te convido novamente a clicar no primeiro link aqui da descrição para você contar com a melhor assessoria de mercado e atingir os seus objetivos financeiros. Então no vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui, até o próximo, valeu!